Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. A gente está na oitava aula da nossa sequência de criação de uma gestão de atividades utilizando o VBA. Tá? Então, se você perdeu as aulas anteriores, vem aqui na descrição do vídeo, que lá eu estou deixando o link para que você possa assistir as outras aulas e acompanhar o projeto aqui com a gente. Já são 8 aulas, tem aula aí com mais de 1 hora de duração, então tem bastante coisa, um monte de detalhes, dicas que a gente está trazendo, tratamos alguns erros, alguns bugzinhos que vão aparecendo e tá tudo super explicadinho, então não tem desculpa. Mesmo que você seja iniciante no VBA, não tem desculpa para você não conseguir fazer o projeto aqui com a gente. Tá? E elaborar projetos desse tipo é uma das melhores formas que você tem para realmente aprender a linguagem de programação, porque daí você sente na pele como é aplicar os comandos e você vai ganhando músculo, digamos assim, com essa atividade. Bom, na nossa aula de hoje a gente vai começar concluindo lá a tratativa dos nossos dados para que a gente possa fazer finalmente o preenchimento da nossa list view. Então ficou faltando um detalhezinho, a aula passada estava ficando muito longa já, então eu precisei dividir ela em duas partes, né? Para que a gente possa colocar o status, né, de atrasado, em dia, concluído ou pendente, né, que a gente tinha, para que depois a gente possa inserir essas informações lá na nossa list view e, consequentemente, fazer a apresentação com ícone e tudo mais. Bom, se você gostou da ideia, se você está gostando da nossa sequência de aulas, então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente tem conteúdo novo todas as terças e quintas-feiras, às 11h30 da manhã, tá? Então, para você ficar esperto e não perder vídeo nenhum, com bastante conteúdo, é só se inscrever aqui no canal e já curte o vídeo para ajudar a gente a crescer, chegar a cada vez mais pessoas, trazendo conhecimento para o maior número de pessoas possível. Bom, então, chega de falar, bora lá para o Excel para a gente dar sequência ao nosso projeto. Então, a gente está aqui no Excel. Essa aqui é a base de dados, ou a planilha que vai receber essa base de dados, né, esse histórico de atividades. O que a gente vai fazer aqui? A gente já tem, então, galera, todo o preenchimento sendo feito lá para o nosso formulário. O que está faltando ele fazer aqui para o nosso filtro ser aplicado, né? Então, que é o passo justamente que a gente parou na aula passada, e que a gente possa finalmente fazer a alimentação da nossa list view. Está faltando preencher aqui a coluna H, tá? Então, está faltando preencher a coluna H. Como que eu faço para preencher a tal da coluna H? Essa coluna aqui ela vai receber as informações atrasado, concluído ou pendente. Lá no nosso VBA, a gente já tem um código para poder tratar boa parte dessa situação. A gente vai fazer algumas pequenas mudanças e incluir um pouquinho mais de código lá. Tá? Então eu vou vir aqui para o nosso VBA, estou aqui no módulo listas, tá? MD listas, e eu vou vir aqui na sub AT dados LV atividades, tá? Que é justamente a sub que a gente estava mexendo na aula passada. Tá bom? Então a gente já construiu bastante coisa aqui, foi até por isso que eu dividi essa aula, que estava ficando muito grande. Então ela já tem aqui todo o preenchimento lá das informações para poder fazer o filtro, tudo bonitinho e tudo mais. E aqui tem a linha do filtro avançado que apresentou problema lá para a gente. Nessa linha aqui, eu vou fazer aqui uma pequena diferença no código. Por quê? Esse item aqui, a gente vai pegar uma coluna a menos, né? Como assim uma coluna a menos? Aqui, olha, eu não quero levar a coluna I, tá? Eu não vou levar a coluna I. Ou não gostaria de levá-la para a list view. Se eu fizer ela dessa forma, né, com aquele range que está lá, ele vai dar um erro dizendo que não está encontrando onde colar essa coluna de observações. Então, eu vou fazer uma mudancinha ali, tá bom? O que eu vou fazer aqui, olha, na parte do range aqui do final, ok? Eu vou vir e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar só T1, ok? Cifrão T, cifrão 1. Isso aqui já vai resolver o problema e já vai dar para a gente seguir sem dificuldade, tá? O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer com que ele
verifique cada uma daquelas minhas linhas preenchidas, até vou colocar aqui o VBA de um lado, o Excel do outro. Ele vai verificar cada uma das minhas linhas aqui e preencher o status de acordo aqui com a comparação daquela data atual e o prazo. Como eu disse, eu tenho três possibilidades. Pode estar atrasado, concluído ou pendente. O concluído, por enquanto, eu não vou fazer. Tá? Concluído, ele vai aparecer de outro ponto. Né? Então, eu só preciso fazer o atrasado e o pendente aqui. Como que eu vou fazer isso? O primeiro passo é a gente resetar a variável L, que a gente está utilizando lá para contagem de linha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer L igual a 2. Tá? Então, aqui, antes do ponto range, eu coloquei lá L igual a 2. Por que 2? Porque eu quero que ele comece na segunda linha. E aí eu vou verificar o que eu tenho preenchido aqui na coluna H, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, while, enquanto, ponto range, cifrão H, cifrão e comercial L, ponto valor, for diferente de concluído, por quê? Aquilo que tiver concluído, eu não quero que o VBA perca tempo, ele só vai mexer naquilo que ainda não foi concluído, tá? WEND, aqui para fechar o laço, eu não me esquecer dele. Aí o que eu vou fazer? If, né, então se esse carinha, né, ele for, ou até melhor, né? Deixa eu mudar aqui. Aqui, né, a verificação está errada, estou pulando etapa. Ponto range, cifrão A, L é diferente de empty. Eu quero que ele passe todas as linhas, né? Ele vai verificar. Enquanto na coluna A foi diferente de empty, e agora sim, if, ponto range, cifrão H, cifrão e comercial L, ponto valor for diferente, agora sim, de concluído, then, então, e vou deixar aqui um end if. E aqui dentro desse if, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele verifique. E aí, já que não é concluído, porque eu já disse que está diferente de concluído, é pendente ou é atrasado? Eu vou verificar a possibilidade do atrasado, tá? Então, if, ponto range. O prazo está aqui na coluna F, né? Então, cifrão F, cifrão e comercial L, ponto valor, for menor do que date, quem é date? Date é justamente a data do computador da pessoa, tá? Então, se for menor do que date, quer dizer que está atrasado. Then, ponto range, cifrão, e aí eu vou pedir no H, cifrão L, e comercial L, ponto valor, vai ser igual a atrasado. Agora, se isso não for verdade, então else, ponto range, cifrão H, cifrão e comercial L, ponto valor, vai ser pendente. Fechou? End if. Então, isso daqui vai fazer o preenchimento dessa coluna para que o nosso filtro avançado possa funcionar, tá? Então, eu vou colocar uma pausa aqui nesse while para você poder ver ele rodando. Vou vir aqui no formulário, vou rodar o formulário, então, cliquei lá, ele já parou aqui no while, porque ele faz tudo isso antes de abrir o formulário, né? Então, ele vai verificar lá a célula A2, né? Porque a L começou com 2. Ela está vazia? Não, está escrito que é a atividade 1, então tem o número 1 lá. Por isso ele vai entrar nesse bloco e aí ele vai verificar. Essa atividade está concluída? Não, está vazio aqui, não tem status ainda. Então, ele vai verificar. O prazo, que era dia 22/6. Hoje, ainda é dia 22/6, o dia que eu estou gravando aqui para vocês. Tá? Então, ainda não venceu essa atividade. Então, ele pulou e vai colocar pendente lá pra gente. Fechou o laço. E aqui, olha, é sempre bom a gente rodar assim. Eu esqueci de uma linha super importante aqui, olha. Não cometa esse erro que eu cometi. Eu vou vir aqui embaixo, não preciso parar a execução para isso, tá? Vou fazer L é igual a L mais 1, né? Por quê? Se eu não fizer isso daqui, ele vai continuar verificando a linha 2 eternamente. Né? E vai ficar eternamente rodando isso daqui. Se você já fez um while infinito, comenta aqui que eu não estou sozinho, que você já fez um while infinito também, tá? Isso aqui me incomoda pra caramba. Toda vez que eu faço esse erro, cometo esse erro, como agora, eu fico muito bravo
principalmente quando eu vou na confiança e já roda de uma vez, aí eu vejo o computador já ficando com a tela clarinha, branca, travado, porque ele não consegue processar, né? Então, não se esqueçam, principalmente quando você está usando o while, né? É muito comum esse tipo de erro, tá bom? Então, adicionei esse L igual a L mais 1 ali no final. End if, então o L que era 2, agora sim vai virar 3, para ele poder verificar aqui. E a célula A3, essa sim está vazia. Então ele vai sair, vai aplicar o filtro. Então até se eu vier aqui, olha lá, ele já copiou as informações. Olha aqui, ó, que na AB ele colou a observação lá, tá? Eu não vou usar esse campo observação, mas deixa ele ali quietinho, que não vai incomodar a gente. Aí eu vou vir aqui end if, end sub. E agora ele vai fazer toda aquela parte que a gente já conhece. Então eu vou dar um F5 e ele já rodou aqui o código. Aí você vai falar, Lucas, mas cadê os dados na lista? Calma, que é o nosso próximo passo, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar o pendente, tá? Eu vou desmarcar o pendente e vou clicar aqui no filtro. Novamente ele vai cair ali naquele while, tá? Então ele vai executar a mesma atividade de novo. E se eu for rodando ele aqui, olha, ele vai fazer verificação, aplicou o filtro, a gente não vai ver diferença aqui no formulário, porque ele ainda não está alimentando. Eu vou fechar aqui, olha, e aí o que vai acontecer, né? Se eu vier aqui na frente, olha lá, ó, na parte aqui que a gente vai usar para alimentação, como eu coloquei só o que está atrasado, ele já não puxou nada, puxou só o cabeçalho. Então a nossa list view vai ficar preenchida só com esse cabeçalho, que vai ser bem legal aí para a gente, tá? E aí, aqui os seus dados continuam normais. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar aqui a data de 21/6/2023, só para a gente ver que ele vai ficar atrasado ali, ok? Eu vou rodar aqui o formulário novamente, ele abriu, vou fechar, e aqui ó, já virou atrasado, tá? Então, e ele já foi para lá de novo, também como atrasado. Então ele já está funcionando, a mecânica já está prontinha. O que falta agora? Agora falta só a parte de colocar essas atividades dentro da nossa list view, tá? Então, finalmente vamos fazer essa parte do código. Como que a gente faz para colocar essas atividades? Vai ser mais uma sub, que a gente inclusive já deixou ela aqui, olha. Se eu vier aqui, eu tenho LV atividade dados, que é inclusive uma sub que está vazia, né? A gente ainda não colocou nada aqui porque a gente vai começar a escrever ela agora, né? Eu vou colocar uns espaços aqui só para ficar mais no meio da tela, ficar melhor aqui para vocês, tá bom? Depois eu tiro esses espaços que eu estou colocando a mais. O que eu vou fazer aqui? Como que vai funcionar essa estrutura, né? Então eu quero pegar todas as informações que foram filtradas e colocar dentro da minha list view, tá? Para fazer isso, eu vou definir algumas variáveis aqui, já vou deixar tudo definido, e aí eu vou, porque são algumas, tá? Conforme a gente for passando por elas, eu vou explicando. Então eu tenho aqui, olha, para começo de conversa, dim lv. Então essa lv vai servir justamente para substituir a list view, tá? Então lv, eu estou falando da minha list view, que é o que eu quero que seja preenchido. As, e olha aqui, ó, ms comctl tá? Então é essa biblioteca aqui, ponto listview. Desculpem. Por que eu estou usando essa biblioteca diferente aqui? Porque a ListView faz parte dessa biblioteca. A gente já usou essa biblioteca para image list, né? Então, porque os dois fazem parte da mesma biblioteca, tudo bem? Depois, eu vou fazer o seguinte, olha, dim lvi, tá? Então, eu tenho o LV, que é a list view. O LVI é o item dentro da list view. É como se fosse cada uma das linhas que eu tenho dentro da list view. As list item. Tá? Então, aqui eu não preciso colocar a biblioteca. Então, LVI as list item. Então, ele é um item dentro da list view. Tá? Depois, eu vou precisar de um dim ls double. Isso daqui é a mesma coisa que a gente usa sempre, né? Para poder rodar ali todas as linhas, fazer o preenchimento certinho, tá? Depois disso, eu vou ter também um dim c
as double, tá? O C, ele vai servir para contar a coluna para a gente, ok? Então, ele vai contar a coluna, para ele preencher todas as colunas lá que a gente tem no nosso, na nossa lista de view, ok? Depois disso, eu vou colocar aqui também um DIN ICO de ícone, tá? ICO de ícone as string, porque é um texto, tá bom? Vocês vão entender por que ele vai aparecer como texto daqui a pouquinho, tá? Beleza, essas são as variáveis aí que a gente vai utilizar, tá bom? Depois que a gente fez isso, galera, a gente vai fazer o seguinte, eu vou setar a minha list view, né, para que ele saiba que LV é a list view que está lá dentro do FR calendário, tá? Então, set LV igual a FR underline calendário ponto, ponto controls, e aí o nome dela, né, que é LV underline atividades. Fecha aspas, parênteses. Pronto, ele já sabe que LV é essa list view aqui, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou falar para ele limpar tudo que já tinha na list view. Por quê? A list view, talvez, ela já esteja com itens anteriores. Né? Então, eu preciso que ele fique limpo. Então, eu preciso que ele tire essas informações. Então, eu falo o seguinte, olha, lv.clear listItems.clear. Então, lv.listItems.clear. Isso aqui vai apagar todas as linhas antigas da list view, para você não começar com tudo zero ali, tá bom? Tudo zerado. Aí, o que eu vou fazer agora? Né? Agora, eu vou colocar de volta essas informações. E para colocar de volta, eu vou usar a minha variável L. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, né, de novo, para a gente poder comparar o que a gente está fazendo aqui com o Excel. Então, eu estou falando agora dessa coluna aqui, tá? A coluna A lá não interessa mais, né? Para esse preenchimento, eu vou usar só aqui da coluna T. Então, o que eu vou fazer, né? L vai ser igual a 2, porque o primeiro preenchimento é lá o da coluna 2. E aí, o que acontece, né? Enquanto, então, while, vou até wa.range, que é a nossa planilha, cifrão, né? Então, T, a nossa, onde vai aparecer o item ali, né? E o item vai fazer parte da nossa list view. Cifrão e comercial L, ponto, valor é diferente de empty, percebe que é a mesma estratégia que a gente usou agora há pouco. Né? Então, enquanto ela não estiver vazia, eu vou colocar aqui um w-end para não esquecer dele, né? E já vou deixar aqui para não cometer o mesmo erro que eu cometi agora há pouco. Tá? Então, L é igual a L mais 1. Tá? Normalmente eu já escrevo isso aqui logo que eu abro o while, que é justamente para não esquecer mesmo, que eu pelo menos vivo esquecendo desse negócio, tá bom? Bom, depois que a gente fez essa parte, agora a gente vai setar a LVI. Né? Então a gente vai falar para ele, olha, LVI é uma linha nova dentro da list view. Como a gente limpou ela inteira, ele vai começar da primeira lista. Tá? Então como é que eu faço isso? Eu vou fazer set LVI vai ser igual, né, a nossa list view. Tá? Então a LVI vai ser igual ali a nossa list view. Tá? A lv.items.listItems.add, tá? E eu vou abrir parênteses e aí perceba que eu tenho algumas informações. Eu tenho index, key, text, icon, small icon. Eu só vou usar nesse carinha aqui o seguinte, tá? Eu quero usar só o text, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, text, dois pontos, text, dois pontos igual, ele já pulou aqui para o argumento texto, né? E aí eu vou colocar wa.range, cifrão, espaço e comercial, aspas, né, espaço e comercial, L, ponto, valor. Perfeito. Então isso daqui vai fazer o quê? Ele vai fazer o preenchimento, fecha parênteses aqui, né? Vai fazer o preenchimento da primeira informação. Tá? Para poder testar isso daqui,
Só falta um detalhezinho, tá? Tem uma mudança aqui no heads, tá? Por conta da alteração que a gente fez ali atrás, tá? Então eu vou vir aqui no LV atividade head, tá? Que é o cabeçalho, e eu vou mexer aqui nessa estratégia aqui desse while, ok? Então essa estratégia aqui do while estava funcionando legal, agora ela não vai funcionar mais muito bem, tá? Então eu vou mudar aqui um pouquinho essa estratégia, quase nada aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou até apagar isso daqui, e vou fazer o seguinte, ó. Ao invés desse while aqui, vou até melhor. Vou fazer aqui, ó. Deixa esse ponto add ali, ó. Fazer um for c igual a 1 to 8. E aqui, essa parte vai ficar até mais simples o código. Vou colocar um next. Isso daqui, olha, então ficou assim. For 1 to 8. Estou aqui no LV atividade head, tá? For c igual a 1 to 8, adiciona next. Tá? O mesmo, esse adiciona aqui é aquele que já tinha antes, ok? Então, não mudou quase nada. Só troquei um while por um for, tá? Por que eu fiz desse jeito? Porque antes a gente estava pegando aqui, olha, da coluna 19, né, para frente, né? Agora, esse 19 para frente não vai mais funcionar corretamente para a gente, porque a gente adicionou coluna a mais aqui e tudo mais, tá? Então ele não vai ficar tão bom assim. Por isso, para facilitar a nossa vida, eu vou colocar aqui da coluna A, que é a coluna 1, até a coluna 8, que vai ser a coluna H, tá? Eu não quero que apareçam as observações, tudo bem? Feita essa modificação, então vou deixar aqui mais um pouquinho, esse if fica desse jeito aqui, tá? Feita essa modificação, você pode vir aqui no seu calendário, vai clicar aqui, clicar lá em rodar, e você vai perceber, olha o número 1 lá, né? Então ele já apareceu, já ficou certinho lá para mim, só está faltando as outras informações. Por enquanto eu só coloquei o número 1. Percebe que um dos pontos chatos da list view é que você tem que fazer esse preenchimento linha por linha, célula por célula, que é bem chatinho às vezes de fazer, tá? Então a gente vai usar, lógico, uma estratégia que vai facilitar um pouco a nossa vida, mas mesmo assim, né, ele é um pouco chatinho nisso e ele é um controle que demanda um pouquinho mais de conhecimento, um pouco mais de avançado para você poder se virar com ele e fazer ele ficar do jeito que você quer, tá? Mas nada que a gente não consiga resolver aqui, tá bom? Aí o que eu vou fazer nessa situação aqui, galera? Agora eu vou colocar as demais informações aqui. Um detalhe legal da list view também, olha, é isso aqui. Se eu vier, quer ver? Deixa eu fechar ele aqui e rodar ele de novo. Como ele está com um item só, se eu clicar aqui só no item, ele me deixa fazer preenchimento, ó, tá vendo? Ele me deixa selecionar um campo, escrever a informação que eu quero, né? Aqui pela própria list view, tá? Então, se você tem lá suas informações, você pode fazer alterações aqui do jeito que você quiser, tá? E aí ele vai, só que você precisa criar um código para que quando você clica aqui, ele atualize seus dados. Por quê? Ele, na verdade, ele não escreveu nada aqui no Excel, então sua base de dados continua igual. Ele tem um evento que faz aquela mudança, tá? E daí você controla. Não é o que eu quero falar nessa aula, só para mostrar para vocês aqui a situação. A List View, ela traz um monte de situações diferentes, de possibilidades diferentes, né? Então dá para fazer muita coisa com ela, tá? Bom, como é que a gente vai fazer agora para preencher os outros itens, tá? Eu vou continuar aqui dentro desse while, tudo bem? Vou me manter aqui dentro. E o que eu vou fazer agora? Né? Então, depois que eu já setei esse list view, ele já colocou a coluna T. Então, agora eu vou começar a partir da coluna U, ok? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu já sei aqui que eu me lembro que a L é a coluna 12. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É a partir da coluna 21 que eu vou colocar as informações. Tá? Então, eu vou falar o seguinte, ó, for, né, C, que era a nossa variável lá de coluna, que a gente já tinha definido antes, tá? Igual a 21, que é a coluna U, to, e agora deixa eu ver aqui, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, a 28 não vai até 27, tá? To 27. Então, isso daqui tudo vai ser preenchido, né? Já vou deixar aqui um next. E como é que eu faço para que ele
faça esse preenchimento em si, né, para que ele crie esse preenchimento. Eu vou falar para ele o seguinte, ó, todas as informações que eu tenho ali dentro da minha caixa, tá, elas vão ser alimentadas com base em uma verificação 1 a 1. Então, passando coluna por coluna. Então, ele vai começar, coluna 21, o que eu tenho que escrever? Ah, eu tenho que escrever lá a descrição, né? Então, a pessoa vai colocar aquela descrição, vai escrever aquela descrição lá para a gente na List View. Como que eu vou fazer ele construir dessa forma? Eu vou colocar o seguinte, eu vou mandar ele fazer with, e aí eu vou colocar LVI, que é a nossa linha da List View, né, que a gente setou aqui, a gente está. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um end with, para eu não me esquecer dele. Opa, errado aqui, um segundinho, ok. End with, e aqui eu vou fazer o seguinte, né, eu vou colocar, vou pedir para que ele faça ponto list sub-items. Quem que é o sub-item? Sub-items são as colunas da frente, são as próximas colunas, tá? Ponto add, então assim ele vai adicionar um novo sub-item, e aí eu vou colocar, né? Ponto, espaço, né? Text, 2 pontos, igual. Aí quem que vai ser o texto dela? Vai ser justamente o WA, que é a nossa planilha, ponto cells, que agora é mais fácil por aqui. E aí o número da linha é a variável L e o número da coluna é a variável C. Né? Fechou, ponto, valor. E aí, né, nesse caso aqui, eu só preciso desse preenchimento. Só que o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui no 27 em si, ele vai precisar fazer o preenchimento do ícone também. Então, o 27, no nosso caso, é o único que é diferente. Então, eu posso fazer de algumas formas diferentes. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar até 26 aqui, ó, de 21 a 26, e vou fazer o 27 separado. Vou falar, olha, ponto LVI, ou melhor, LVI, ponto list subitems, ponto add, text vai ser 2 pontos igual. Eu posso até colocar, né, ponto range, wa.range, né? wa.range, cifrão AA, cifrão comercial L, ponto valor, esse vai ser o texto, no caso ela vai aparecer atrasado, e aí eu tenho aqui, olha, esse tal de report icon, tá? Então eu vou colocar report icon, igual está escrito ali embaixo, 2 pontos igual, e aqui vai entrar o nosso ICO, que é aquela variável que a gente tinha criado. ICO ele vai ganhar um teste, então a gente vai precisar testar ele, né? Então, como que a gente vai fazer esse teste? A gente vai inserir um if, né, um select case, na verdade, para fazer esse nosso ICO ficar com o texto correto. Tá? Um outro detalhe que a gente vai precisar fazer, então, né, vai ser select case, e aí quem que eu vou selecionar? Com base no resultado aqui de status. Onde que está o status? Né? wa.range, cifrão AA, cifrão e comercial L ponto valor. Então, com base nessa informação, eu vou descobrir qual é o ícone que eu preciso colocar. End select. Tá? E aí, eu vou dizer o seguinte, case is igual, e aí eu vou colocar atrasado, e aí eu vou, ICO vai ser igual, né? E aí como é que era lá o nosso texto, né? Era im_x. Né? Ah, Lucas, eu não lembro disso. Aqui, olha, quando a gente fez o ícone, deixa eu pegar aqui o ícone, aqui. Quando a gente fez o ícone, a gente criou, né? Que para o não ok, que é a nossa imagem que eu vou usar lá para o atrasado, o nome dela, né? A chave dela,
Esse aqui era IMX. Para o concluído é IMOK e para o alerta é IMA. Tá? Então são esses nomes que eu vou usar ali, ok? Então eu vou copiar isso daqui para economizar tempo. Vou colar mais 2 vezes, né? Porque eu tenho 3 ícones. Aí esse daqui vai ser o concluído. O concluído é o OK. E eu vou ter aqui o pendente, que vai ser o A. Perfeito. Então ele vai colocar o nome certo, e aí quando o ICO chegar aqui, ele já vai chegar com o texto certo, que vai colocar essa informação lá na nossa linha, tá bom? Então desse jeito aqui, ele vai fazer esse preenchimento e já vai colocar todos os itens lá pra gente, ok? Vamos fazer isso daqui rodar para a gente ver isso acontecendo. Vou até maximizar aqui agora, Ctrl R, vou lá no nosso formulário, deixa eu salvar o código por causa de, sei lá, qualquer problema. Rodamos, opa, espera aqui, alguma coisa que eu digitei errado. IMX, IMOK, IMA. Deixa eu colocar aqui uma pausa. Sempre bom quando dá algum bug, você colocar uma pausa para entender o que aconteceu. Isso ajuda até a gente a pegar esses bugzinhos e entender por que eles acontecem. Tá? Então, ele está fazendo ali o preenchimento, um por um, tudo mais. Passou, chegou no 25, 26, chegou no 27. Agora ele vai fazer a verificação. Então, se está escrito atrasado, não, concluído, não, pendente. Pendente. Então, foi isso daqui que errou. Olha, não está escrito nem... tá, já identifiquei lá por quê. Não está escrito nem atrasado, nem concluído e nem pendente. Né? Lá nessa célula, ela está vazia, porque eu peguei aqui do AA. Se eu vim aqui, AA3, né? Por quê? O L, ele começou lá com 2, e logo no começo aqui, ó, tô falando L é igual a L mais 1. Tá? Então, olha que coisa. Esse L é igual a L mais 1 tá no lugar errado. Tem que tirar ele daqui, ele tá olhando lá a coluna 3. Tá? Então, eu tenho que jogar ele aqui embaixo. Porque eu já tinha feito ele antes, né? Então, eu copiei o código na parte errada. Agora ele vai rodar bonitinho. Vou parar aqui e vou rodar de novo. Então, olha que bacana, ele já escreveu item 1, atividade de teste, né? A categoria, a data que esse item foi aberto, o responsável, o prazo, a data da conclusão ainda está vazia, né? E aqui o status, né, que está como atrasado, tá bom? Então, assim fica bem bacana para você poder fazer esse preenchimento. Percebe que o ícone ele fica bem legal ali com aquela estratégia que a gente colocou, tá? Ficou, na minha opinião, até um pouquinho grande ali, se bobear, dava até para diminuir ele um pouquinho. Mas enfim, vou deixar ele assim mesmo. Outra coisa que você pode fazer, você pode mandar ele trocar a cor de linhas, tipo, dá para vocês configurarem isso aqui do jeito que vocês quiserem, tá? Eu não vou me preocupar com esse detalhe, né, de fazer essas informações, fazer essas mudanças e tudo mais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo, já com uma list view pronta, só para a gente falar de configurações, para vocês estilizarem a sua list view. Né? Porque essa sequência já está ficando gigante, a gente já está aí com um monte de aula. E ainda tem mais coisas para a gente fazer nesse projeto. Bom, mas agora o nosso código aqui ele já está funcionando. Né? Então, se eu tirar agora, esse é um item atrasado. Eu vou tirar o atrasado e vou mandar ele rodar. Olha que legal, sumiu o atrasado. Vou colocar de novo, mandei ele rodar, voltou o atrasado. Então já está super legal. O que está faltando a gente fazer agora, né? A gente precisa analisar como é que ele vai funcionar quando tiver outros itens aqui. Né? Então, quando ele cadastrar um item novo. Então, no salvar atividade, ele precisa limpar aqueles campos que estavam ficando sujos, né? Estavam ficando estranho, e lançar esses dados aqui na nossa list view também, para aparecer lá. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fechar aqui o formulário, vou vir aqui no botão salvar atividade, eu já tenho o código que está escrevendo tudo lá para gente, né? E aí, primeiro, né, ele fez aqui todo o preenchimento, olha, o if, WA, e colocou um monte de coisa. O que eu preciso fazer depois disso? Eu preciso limpar o próprio formulário. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o if me and o if, né?
E eu vou aproveitar que aqui no final do código, dentro do seu initialize, você tem um with me bem grandão e eu vou copiar ele aqui inteiro. Ó. Não vou me preocupar com o que eu estou pegando, eu vou limpar lá em cima. Copiei esse with me, por quê? Esse with me já está todo configurado bonitinho, a gente fez a mesma coisa no limpar filtro. Vou voltar lá no calendário, voltei aqui no botão salvar, BT salvar evento clique, e vou colar isso aqui. Agora eu vou limpar, né? Vou ver o que eu quero. Eu não quero nada que fale de FM, porque FM não mudou nada, LB não mudou nada, né? Melhor, né? Na verdade, esses LBs aqui, ó, é legal deixar. O LB V1, V2, V3 e V4, que são os labels que deixam vazio, né? Percebe que já faz um tempo que a gente está mexendo com esse código, começa a esquecer o nome dos controles. Então, por isso que é legal os nomes terem um padrão, tá? Depois, olha, CB categoria, categoria tem que limpar, CB nome tem que limpar, descrição, observação, prazo, BT salvar não tem que mexer. Aí CH, né, não tem que mexer, isso aqui tá lá do lado. Os BTs, TBs F, F é tudo que é filtro. Olha como fica mais fácil minha vida. Isso aqui eu posso apagar e pronto. Agora, com isso daqui, ele já vai limpar as informações logo depois de fazer o cadastro, né? E por último, eu tenho que colocar esse novo item lá na minha list view. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, olha, call md listas.list atlv atividades. Quando eu fizer isso agora, toda vez que eu cadastrar um item novo, ele vai lançar lá para a list view e a minha list view vai ficar certinha. Vou rodar dessa forma, vou criar um item novo aqui. Tá? Então a descrição vai ser atividade 2, por exemplo, só para ficar diferente da outra ali, eu não sou muito criativo. Aí o que vai ter? O responsável era o Lucas, agora eu vou colocar outra pessoa. Vou colocar aqui, sei lá, Caio só. O nome dele vai ser Caio. Aqui, pronto. Vai perguntar se eu quero salvar, sim. Vencimento, eu vou deixar aqui para o dia 22 do 6 mesmo, só para não ficar vencido. Quero que apareça lá o pendente para você ver a diferença de ícone. Tá? A categoria eu vou colocar como uma categoria nova também. Vou colocar aqui como urgente. Vai ser um item que eu estou chamando aqui de urgente. E aí depois, né, a categoria não consta nos nossos dados. Beleza, vou dar um OK. E esse daqui eu vou colocar OBS teste, observação teste. Salvei a atividade. Olha que bacana, já limpou aqui as informações e olha a atividade 2 aqui, olha. Já foi aparecer lá no nome do Caio, já com o ícone, né, de pendente, que é o alerta ali e tudo mais. Então ele já ficou super legal aqui pra gente e já vai ficando com uma dinâmica bem rápida, inclusive. Né? Então você percebeu que ele clica ali, já aparece a mensagem, já vai rapidinho. Né? Não é uma programação lenta. O legal que dá pra gente testar aqui agora é o seguinte, ó, se eu colocar aqui o número 2, tá, em atividade e mandar ele procurar, ele só vai trazer a descrição da atividade 2. Por quê? Porque ele está dentro dessa descrição, né, dentro desse campo aqui, procurando qualquer informação que tenha o texto 2. É aquilo que eu falei para vocês sobre, eu tenho um projeto lá na minha empresa, uma atividade, tem várias atividades relacionadas àquele projeto. Lançamento do produto alfa. Se eu digitar produto alfa, ele vai trazer todos os produtos, tudo que tem na descrição, aquela situação. Eu estou colocando aqui, olha, sem concluído. Então vai ficar só aquilo que ainda está pendente ou atrasado do tal do projeto alfa. Mas e se eu quiser saber só o que está do projeto, no meu caso 2 aqui, por exemplo, só que só o que está atrasado. Né? Eu quero ver quem que eu preciso cobrar lá da minha equipe. Se eu pesquisar, opa, atrasado não tem nada. E pendente. Pendente tem uma atividade lá com o Caio, então eu posso falar com ele. Por isso que isso daqui ajuda vocês a gerir também a atividade da equipe de vocês. Agora, se eu limpar aqui e vir aqui no responsável, ele precisa ter tanto no responsável quanto na categoria, ele precisa ter os ranges. Então, outra atividade que a gente precisa fazer é justamente fazer com que esses carinhas aqui recebam os campos de range. Porque eu não posso deixar ele escrever qualquer coisa ali, ok? Então, está faltando a gente fazer essa atualização aqui nesses dois campos,
tá? Que é o que vai fazer a gente ter mais segurança aí nessa estratégia. Também a gente vai fazer com que a pessoa possa concluir essa atividade. Então, para que ela possa concluir essa atividade e ainda para que ela possa editar uma atividade. E não sei se vocês perceberam aqui, ó, toda vez que eu clico, deixa eu até limpar aqui o filtro, toda vez que eu clico, olha, ele fica fazendo isso daqui, tentando atualizar ali, permitindo mudar a informação. Isso não é legal, na minha opinião, eu não gosto. Então a gente vai bloquear essa função dele também, para que ele não fique fazendo isso. Porque senão fica chato, né? Toda vez que você entra ali no campo, ele ficar ali permitindo você preencher. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. A gente na próxima aula vai dar sequência com o projeto que já está indo para a reta final aí, tudo bem? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.